Fala, investidor do Análise, tudo bem? Hoje faremos mais um comparativo e dessa vez falaremos de duas empresas do setor de saneamento, Sanepar e Copasa. Lembrando que aqui não é recomendação de compra, venda ou manutenção do ativo que nós estamos conversando hoje. Antes de nós irmos para a análise de fato, nós olharemos algumas coisas do setor de saneamento, tem algumas informações bem interessantes, vamos mostrar algumas informações das duas empresas e aí ali no final nós comentaremos, faremos esse comparativo. Então aproveita esse vídeo do início ao fim, nós temos muitas informações interessantes e caso você queira sair na frente das demais pessoas, fique aí, assiste até o final, pegue essas informações que vão ser muito importantes para você, eu tenho certeza. Então vamos lá, já olhando uma primeira informação. Quando nós falamos de saneamento, nós temos que lembrar que teve aí o marco do saneamento e ela teve algumas mudanças, e dentre essas mudanças nós vemos aqui que teve uma meta ali para 2033, no qual 99% da população tem que ter acesso à água potável e 90% da população tem que ter coleta e tratamento de esgoto. As empresas elas tiveram um tempo para mostrar, nesse caso foi até 31 de dezembro, que elas teriam a capacidade econômico-financeira, ou seja, essa capacidade aqui econômico-financeira é que elas teriam condições de cumprir esses prazos de investimento até 2023. Quais são os prazos? Na verdade, qual é o objetivo do prazo? Que é o 99% de água potável e 99% de coleta e tratamento de esgoto. E um segundo ponto que é importante nós vermos aqui sobre o cenário de saneamento básico, aqui eu peguei a informação de uma outra empresa, a AEGEA, que ela trouxe algumas informações bem interessantes sobre o setor de saneamento. Aqui é o quanto que foi investido no setor. Acabei fazendo aqui um traço aqui que acabou marcando em cima. Nós temos um investimento no setor, aqui esses valores estão em bilhões. Nós vemos aqui, se nós tirarmos aí mais ou menos uma média bem a grosso modo, teremos aí uma média de 12 bilhões por ano aproximadamente. Aqui nós temos 10, 11, 10, 10, 10 aqui, 12, 15 e 12 aqui. Então, entre 11 a 12 bilhões anualmente. E aqui o atendimento de água e esgoto, no qual nós temos o atendimento de água por volta aí 78 a 79%, em 2020 já estava em 79%, e o atendimento de esgoto estava em 50%. Como vocês podem ver, o atendimento estava bem baixo. Eles até comentam que para superar o déficit nacional, estima-se que até 2023 são necessários mais de 750 bilhões em investimentos. Então, é uma quantidade maciça de investimentos e as empresas têm que ter condições para suportar esses investimentos que são muito pesados. E aqui eles até colocam o modelo de negócios do setor privado, como que funciona, e com o novo marco de saneamento. Aqueles 99,90 que nós comentamos, algumas atribuições da Agência Nacional de Águas, a ANA, ele é um regulador federal, então ele vai ficar bem em cima. E essa regionalização e privatização, que é um ponto bem importante, no qual terá blocos regionais, isso permite ganho de escala, também permite com que as empresas, na verdade, os governos eles tenham uma melhor visibilidade técnica e financeira dessas empresas e a possibilidade de desestatização de empresas públicas, que para quem investe acaba sendo bem positivo, como nós vemos que as empresas hoje, nós investimos na Bolsa, são empresas que têm ali a mão do Estado, no caso seria a Copasa, a Sanepar e também a Sabesp. Um outro item também bem importante, ali nós falamos de atendimento, aqui fala de cobertura. Nós vemos que a cobertura ainda assim ela é baixa. Nós vemos aqui que de água tem que crescer 15 pontos e a cobertura de esgoto tem que crescer 40 pontos. Então, o maior desafio mesmo das empresas de saneamento é a cobertura de esgoto, porque ainda é bem defasado e é um item extremamente importante. Nós estamos falando de uma necessidade básica, bem simples, que todo mundo deveria ter acesso a uma cobertura de esgoto, e nós vemos que no Brasil ainda é muito deficitário. Aqui o quanto de investimento total,
Nós tínhamos visto ali no slide anterior que era acima de 750 bilhões, e aqui tem o valor exato de 753 bilhões de investimentos, e aqui eles colocam o valor médio de investimento por ano, que de 2015 a 2019, que nós tínhamos visto ali, eles colocaram uma média de 12,5, mas eles comentam que nesse ritmo atual, como vocês veem aqui nesse quadradinho aqui verde, essas metas seriam atingidas em 2082, ou seja, quase 50 anos após o prazo final de 2033. Então, o volume necessário por ano para alcançar as metas de investimento até 2033 deveria ser de 63 bilhões anuais. Então, assim, não uma empresa só. Se nós pegarmos o setor como um todo, 63 bilhões é um valor muito grande. Aqui outro ponto que nós vemos que as empresas privadas hoje elas têm um market share de 9%, as estatais elas dominam esse market share aqui, valores de 2020, e com o marco do saneamento poderemos ver empresas do setor privado mais atuantes e acabando entrando mais nesse setor, trazendo mais competitividade, tentando atingir essas metas que nós vimos aqui. Então acaba sendo muito positivo para toda a população, pois nós temos mais concorrência e aquelas empresas que tiverem uma capacidade financeira maior, elas vão de fato conseguir atingir esses prazos, vão poder participar de licitações para entrar em novas cidades e conseguir atingir essa meta entregando um serviço de qualidade para as pessoas. Então, no final do dia, quem ganha de fato é a população com o marco do saneamento. Então, aqui nós já temos mais ou menos um panorama de como que está esse setor. Então, é um setor que ainda é muito deficitário em questão de investimento. Nós vimos ali a parte de atendimento de água e esgoto, a parte de cobertura de água e esgoto. É um desafio muito grande. Nós vimos aqui que nós temos um total de investimentos até 2033 de 753 bilhões e só reforçando, as empresas que tiverem uma capacidade financeira maior vão conseguir atender, aquelas que não tiverem capacidade vão ser penalizadas de alguma forma, talvez até uma outra empresa acabe entrando no lugar para conseguir finalizar essas obras, esse projeto até a data estipulada. E aqui nós entramos com duas empresas da Bolsa, são duas empresas razoavelmente grandes, que nós temos de um lado a Sanepar e do outro lado nós temos a Copasa. Nós comentamos que nós vamos fazer esse comparativo, mas antes vamos dar uma breve olhada nos resultados do terceiro trimestre de 2022. Vamos começar aqui pela Sanepar, aqui nós temos os dados financeiros, aqui a parte de desempenho econômico. Aqui a parte que nos interessa aqui já de começo é o total de receitas que a empresa teve. Nós vemos um comparativo, teve um crescimento aqui de 8,7% quando nós comparamos o terceiro trimestre de 21 contra o terceiro trimestre de 2022. Então nós temos aqui esse crescimento de 8,7%. As empresas de saneamento, elas são empresas que dificilmente elas vão ter um crescimento muito grande. Quando eu falo crescimento assim grande, na receita seria, por exemplo, de 20% ao ano, pois essas empresas, elas, hoje, pelo menos atualmente, elas já têm uma área grande delimitada que elas já atendem, e para elas conseguirem aumentar essa receita, basicamente, são das revisões que as empresas elas têm anualmente, que ali de acordo com o indicador que é utilizado, inflação, ou pelo segundo modo, elas entrarem em novas cidades. E aí, naquelas novas cidades, elas vão prestar esse serviço, tanto de água, de esgoto, e aí, nesse caso, elas conseguem ter um aumento, pelo menos momentaneamente, de receita, e poderia ter um aumento de 2 dígitos um pouco mais forte. Mas, no geral, elas vão crescer mais ou menos seguindo um indicador que está ali nos contratos de revisional. Geralmente, ali PCA, teve GPM ali em 2020, no qual, no caso da Sanepar, ficou bem emblemático que teve essa troca de GPM para IPCA, e nesse caso nós vemos que se vai seguir a inflação não tem como ter um crescimento muito exacerbado. Então não espere de uma empresa de saneamento que no geral essa empresa tenha um crescimento muito forte como outras empresas que nós vemos na bolsa. Eu só fiz esse adendo para
quem não conhece muito o setor entender que são empresas que são mais perenes, é um serviço que ninguém vai deixar de utilizar, ninguém deixa de utilizar água, esgoto na sua casa, e é um ponto positivo para quem gosta dessas empresas que tem um resultado mais consistente, mas por outro lado não vai ter aquele ganho explosivo, aquele crescimento explosivo que algumas outras empresas têm. Nós olhamos ali a parte de receitas, nós temos aqui a parte de custos, no qual nós vemos que teve aqui um crescimento considerável de 16,5%, isso acaba penalizando um pouco a empresa. Os principais itens aqui foi pessoal, material, serviços de terceiro, e aqui perdas de realização de crédito. Aqui é um ponto bem importante, porque essas perdas na realização de crédito está intimamente ligada com a questão de inadimplência. Então a empresa teve aí um aumento de inadimplência, o qual fez com que esses custos e despesas aumentassem. E o terceiro ponto aqui, só para nós finalizarmos a partir da Sanepar, aqui nós estamos olhando apenas de uma forma mais superficial, não é um estudo aprofundado da empresa, só veremos os principais itens. A parte de resultado financeiro, que nós temos as receitas financeiras e as despesas financeiras. Com o aumento ali da taxa básica de juros do país, a empresa teve um crescimento bem robusto nas receitas financeiras, e as despesas financeiras elas ficaram mais ou menos em linha. Nós tivemos um crescimento aqui de apenas 5%. Isso acabou impactando positivamente o resultado financeiro, que ele tinha sido de 93 milhões lá em 2021 e agora foi de menos 56. Então era menos 93, caiu para menos 56. Então o resultado financeiro, que era muito negativo, ele virou menos negativo. Não teve, ele teve uma evolução para Sanepar, já que esse resultado vai impactar menos nos resultados finais da companhia. Então aqui a gente teve mais ou menos uma visualização aqui no caso da Sanepar. E agora nós vamos olhar aqui rapidamente o resultado da Copasa para fazermos também um comparativo. Aqui nós temos a parte de receita, a empresa teve um crescimento aqui de 5,3%, como nós comentamos, não vai ter aquele crescimento robusto, então foi um crescimento ok, um pouco menor que da Sanepar, mas em linha, não tem muita surpresa em relação a esse crescimento aqui de receita. A parte de custos e despesas tem um ponto para ficar de olho, que é justamente o PDVI, que é o Programa de Desligamento Voluntário, que teve ali em 2021. Isso fez com que o total de custos e despesas da empresa tivesse aumentado, e agora, como não teve esse programa acontece uma vez e não vai ter recorrência, não vai ter todo ano esse programa, nós não tivemos aqui, nessa linha aqui, não tem o PDV. Então, o que acontece? Os custos e despesas da companhia acabam sendo menores. Então, aqui nós temos um decréscimo. Nós temos 965 milhões contra 835 milhões. Então, teve um decréscimo de 13,5%. Mas, como comentei, esse item ele é um não recorrente. Por não ser um não recorrente, se eu quisesse ter uma ideia mais aproximada de como foi o resultado, eu pegaria assim, a grosso modo, talvez teria que fazer algum ajuste, mas assim, continha bem de padaria, eu pegaria esse 152, subtraria desse 965, nós teríamos ali aproximadamente 812, mais ou menos, e nós pegaríamos o quê? 912, 913, 812, 813, desculpe pessoal, e aí nós pegaríamos e faríamos a diferença, nós veríamos o quanto que cresceu em relação a esse resultado. Se nós pegarmos, nós temos aí mais ou menos um crescimento de 2,5%, fazendo esse desconto desse não recorrente. É um crescimento muito baixo, nós vimos que a receita ela cresceu mais de 5%, se nós olharmos o custo crescendo apenas 2,5%, foi um crescimento baixo. Então, os custos, tirando o não recorrente, ele cresceu menos que a receita, que é um ponto positivo. Nós sempre queremos ver receitas subindo mais que custos e também despesas. E vamos aqui só olhar a questão de um último item, que é a parte de financeiro da Copasa, no qual nós temos aqui as receitas financeiras e as despesas financeiras. Nós vemos que as receitas financeiras elas tiveram um acréscimo de 65%,
Pelo mesmo motivo, taxa básica de juros subindo, a empresa acabou se beneficiando, saindo de 34 para 57 milhões, e as despesas financeiras que caíram. Então, foi 2 pontos positivos, as receitas que subiram e as despesas que caíram. No caso da Sanepar, as despesas ficaram em linha e as receitas subiram. E aqui nós temos um resultado financeiro negativo no 3T21, que era de 90 milhões negativo, foi para 31 milhões negativo. Então, teve aí um ponto bem positivo para a companhia com essa redução do resultado financeiro, que impactava bastante e agora vem impactando um pouco menos. Só para finalizar esse comparativo de resultados, eu quero mostrar para vocês uma parte muito importante, porque as empresas, como nós comentamos, têm que fazer investimentos maciços e nós temos que olhar o que? A dívida líquida, nós temos que olhar a alavancagem da companhia. Nós vemos que aqui no caso da Sanepar, aqui, nós temos uma dívida de curto prazo relativamente pequena e a maior parte da dívida da empresa está no longo prazo. Nós vemos que a empresa trabalha atualmente com 1,7 vezes EBITDA. Então é um número bem tranquilo. A empresa, boa parte da dívida está no curto prazo. Nós sabemos que a empresa precisa investir bastante agora até 2023. Então aqui mostra que pelo menos temporariamente a empresa tem saúde financeira muito boa. Esse é um ponto bem positivo. E aqui nós também olhamos no caso da Copasa. Nós vemos que ela saiu de 1,2 vezes e foi para 1,7 vezes. É um valor, vou até marcar aqui melhor, aqui, ó, 1,7 vezes. Então foi um valor que está igual da Sanepar, está bem tranquilo. Aqui nós temos as dívidas de longo e as dívidas de curto. A de curto está nesse azul mais escuro. Nós temos 26% da dívida em curto prazo. Então, não é um valor muito grande, só que é maior que no caso ali da Sanepar. Então, pode impactar um pouquinho mais no caso da Copasa em relação à Sanepar. Mas também nada que seja preocupante, até porque a dívida ela está bem tranquila, 1,7 vezes EBITDA. Então, em menos de 2 anos de operacional da empresa, ela pagaria todas as suas dívidas. Se ela pegasse todo o seu caixa e utilizasse apenas para pagar as dívidas. Então, nós tivemos aqui uma visão dos resultados mais atuais das duas empresas. Teremos que os resultados estão legais. E agora sim, vamos para o nosso comparativo. Vamos olhar alguns itens entre a Sanepar e a Copasa. E aqui tem um item bem interessante para mostrar para vocês já nos indicadores aqui de valuation. Em relação ao dividend yield, vou trocar aqui para a cor preta, que nessa amarela aqui vai ficar difícil para enxergar. Uma coisa que nós vemos aqui no indicador de valuation é que a Sanepar já ganharia de longe por esse dividend yield de 11,18. Mas aqui nós temos que levar em conta que o dividend yield ele calcula os últimos 12 meses de dividendo. E aqui acaba pegando um pouco de um período que a Sanepar ainda não estava pensando em investir. Nós temos que contar que esses dividendos, talvez, no caso da Sanepar, provavelmente vai cair esses dividendos. No caso da Copasa, ela já começou a fazer alguns ajustes, então é provável que esse dividendo aqui da Copasa ele não fique tão maior que esse valor aqui, e no caso da Sanepar, com certeza esse dividendo vai cair. Então não espere você receber quase 12% de dividend yield da Sanepar, mas deve ficar ali por volta dos 7%, 8%, talvez caia até um pouco ali para a casa dos 6%. Mas mesmo considerando essa redução, a Sanepar ainda ganharia da Copasa. Em questão de PL, nós temos 4,63 contra 9,33. Então, Sanepar ganharia no quesito de PL. No PVP, Sanepar também estaria mais descontada que a Copasa. O LPA nós não olhamos porque depende muito caso a caso. Mesma coisa com o VPA. Então aqui, por esses 3 indicadores, nós teríamos que a Sanepar, mesmo com essa redução que provavelmente vai ocorrer nos dividendos, isso diminuindo o dividend yield da empresa, a Sanepar ganharia. E aqui só teria mais um último indicador bem importante, que é o EV/EBIT, que seria mais ou menos similar ao PL, só que na visão da empresa.
nós vemos aqui que a Sanepar também ganharia. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 pontos para Sanepar e 0 para a Copasa. Então, nos indicadores de valuation, a Sanepar acabaria ganhando da Copasa. Já nos indicadores de rentabilidade, no crescimento de receita, Sanepar também ganharia, crescimento de lucros também com 12% ao ano, nos últimos 5 anos, um ROI melhor, um ROIC também mais atrativo, de 10 contra 7. E na questão das margens, margem bruta melhor que da Copasa, margem EBIT maior da Copasa e a margem líquida também maior que a Copasa. Lembrando que provavelmente essa margem líquida deva reduzir um pouco pela questão de investimentos, também tem a questão de como que a empresa vai mexer na sua estrutura agora financeira para fazer esses investimentos. A Copasa já chegou a se mexer um pouco e a Sanepar ainda estava se estruturando, ela já tinha mais ou menos um plano de atuação, mas é possível que essa margem líquida caia um pouco, mas eu acho que não vai ser nada assim de extraordinário. E na parte de liquidez corrente, nós temos que a Sanepar ela ganha na liquidez corrente, que seria o quanto que a empresa tem de capacidade para honrar seus compromissos no curto prazo. A dívida líquida e EBITDA, as duas estão exatamente iguais, então aqui nós teríamos um empate. Se nós olharmos todos os indicadores que nós analisamos, a Sanepar ganharia de lavada da Copasa, mas, como nós comentamos já algumas vezes, essa é a visão atual das duas empresas. O mais importante é olhar o histórico dessas empresas, no qual vocês também podem ver esse histórico aqui. Se eu pesquisar por Sanepar, aqui nós estamos olhando a ON, só para termos uma ideia de como que é a empresa, nós temos que olhar como que vem esses resultados ao longo do tempo, não olhar apenas o momento atual. Nós vemos, por exemplo, que esses dividendos que estão aqui em 2022, como eu comentei com vocês, ele está bem como um não recorrente. Se nós pegarmos a média da Sanepar aqui, nós temos algo mais próximo dessa linha verde, que é a linha de média. Nós temos ali algo por volta ali de 5% aproximadamente. Então, você compra a Sanepar, você tem que ter em mente que, na média, você vai receber entre 5% a 4% de dividend yield. Então, esses 11% eles acabam enganando bastante. Por exemplo, questão de PL histórico da companhia, está nas mínimas. Também é um ponto interessante de olhar quando nós olhamos para ver se a empresa está caro, está mais barata, como que ela está na situação atual, se você consegue ver maiores perspectivas no futuro da empresa. E aqui os próximos dividendos, caso vocês queiram ver quais são os próximos dividendos da Sanepar, e vocês podem ver aqui também. Por enquanto não tem nenhum dividendo anunciado, mas basicamente aqui é isso que nós olhamos. E um ponto importante que é ver o crescimento ali de receita e lucro da companhia. Nós vemos que o lucro da companhia vem crescendo, assim como a receita. Então são pontos bem positivos. Se nós olharmos a Copasa, nós veremos algo bem similar. No caso, o dividend yield, no caso da Copasa, teve aquele não recorrente em 2020, que foi quando a empresa ganhou uma certa visibilidade, mas aqui a média de dividend yield dela, se nós pegarmos aqui, tirando esse não recorrente aqui, ficaria algo aí da média de 6% a 3%. Vai depender muito que ela tenha alguma política que, dependendo dos seus resultados, ela vai ter um payout maior ou um payout menor. Tanto que atualmente ela só está colocando 25% do seu payout, e isso faz com que o dividend yield acabe caindo. Se nós olharmos, por exemplo, o PL dela também, o PL dela atualmente está aí, aqui acaba sendo distorcido por causa desse resultado. Então nós temos aí o mínimo que ele acaba enganando muito, mas se nós tirarmos esse mínimo, ela não está tão no mínimo assim, tirando aquele resultado mais negativo. E aqui, por exemplo, o crescimento aqui das receitas e dos lucros, nós vemos que a empresa vem crescendo receita, e aqui ela teve uma pequena queda no lucro quando nós fazemos o comparativo, e aqui ela não tem aquele crescimento igual na Sanepar. Então, olhando também na questão qualitativamente, parece que a Sanepar também acaba ganhando nesse quesito.
Lembrando, pessoal, novamente que não é recomendação de compra, venda ou manutenção do ativo, nós fizemos apenas um pequeno comparativo, entendemos um pouco como que é o setor do saneamento. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês numa próxima. Até mais, pessoal.